Será que tem como resolver as questões de exatas da ETEC usando só regra de 3? Esse é o tema do nosso Lili Responde de hoje. Esse quadro em que eu sempre pego alguma pergunta que eu recebi e eu venho responder aqui porque eu sei que a dúvida de um pode ser a dúvida de muitos. Então, seja muito bem-vinda ou muito bem-vindo. Se você não me conhece ainda, meu nome é Lilian Cruz e por aqui há mais de 6 anos eu venho trazendo conteúdos para ajudar quem pretende passar no vestibulinho ETEC, o que eu imagino que seja o seu caso. Então, já se inscreve aqui no canal para que você não perca nenhum dos próximos conteúdos. E agora vamos então a essa dúvida. Tem como passar na ETEC usando só regrinha de 3 nas questões de matemática, de química e de física? Sendo muito sincera com você, sem querer desmotivar você, a resposta, obviamente, é não. E eu vou te contar o porquê disso. Existem, sim, algumas questões da ETEC que você pode resolver só com a regra de 3. O que eu particularmente acho ótimo, porque eu sei que muita gente que não é tão de exatas gosta da regra de 3 pelo fato de que a regra de 3 é um cálculo simples, é um cálculo rápido, não tem fórmula, você basicamente usa multiplicação, divisão, interpretação, é um cálculo que vai ocupar pouquíssimo espaço de prova, e isso é muito bom, porque facilita a sua vida. E também as pessoas que até gostam de exatas, mas que deixaram algumas questões para o final da prova, acabam muitas vezes recorrendo à regra de 3, e isso permite que elas respondam em menos tempo aquelas questões, certo? Então, algumas questões são, sim, 100% possíveis de você responder com regra de 3. Só que não são todas as questões de exatas. E tem uma razão para isso. O vestibulinho não é bobo. O vestibulinho é uma prova de seleção. Por quê? Supondo que existem 40 vagas naquela ETEC para aquele curso e que 300 pessoas se inscreveram, eles têm que selecionar quais são as pessoas que podem preencher as 40 vagas. E eles não vão querer selecionar as pessoas que não têm um bom nível de conhecimento, por um simples fato. O que acontece se você coloca numa turma uma pessoa que está muito defasada, que não se preparou para aquela prova e que só sabe a regra de 3, ela atrapalha toda a turma, porque durante uma aula, por exemplo, de um assunto mais avançado, que o professor leva em consideração que você aprendeu regra de 3, que você estudou isso e que você viu outros tópicos também, aquela pessoa que só sabe a regra de 3 fica meio perdida, sabe? Então, o vestibulinho, como tem esse intuito de selecionar pessoas, coloca, sim, algumas questões que vão exigir um nível de cálculo um pouco mais avançado. O vestibulinho coloca, sim, algumas questões que vão exigir fórmulas, ou seja, o vestibulinho não cobra só regra de 3, e não adianta. Tem questão que você vai tentar resolver com regra de 3, mas você vai errar, porque ela te exige o uso de uma fórmula de física, por exemplo, ou então de uma equação matemática, ou então é aquela questão que exige que você tenha um conhecimento de interpretação muito grande para saber quais são os tópicos e quais são os cálculos que fazem parte daquela resolução, sabe? Tudo isso porque o foco da prova é selecionar pessoas. Então, não faz sentido que a prova seja num nível tão fácil a ponto de conseguir resolver tudo com regra de 3, tá? Por isso, algumas questões você consegue com regra de 3, outras você não consegue. E esse é o momento em que você pode pensar: o que eu faço, então? Uma coisa que é muito importante que você faça, embora pareça óbvia, é você estudar os tópicos que são importantes para o vestibulinho ETEC. Porque esses tópicos vão permitir, então, que você aprenda aqueles conceitos, aqueles cálculos, aquelas fórmulas, aquelas coisas necessárias para que você resolva outros tipos de contas. E não tenha medo de aprender. Você é capaz, sim, você tem potencial. Cara, se você está agora com o celular na sua mão, com um tablet, com um iPad, um computador, seja lá qual for o seu dispositivo, você aprendeu a usar o celular em algum momento, o computador, o tablet, enfim. O que impediria você de aprender matemática, de aprender física, química, sabe? Então é fundamental que você estude esses tópicos. E também é fundamental que você tenha a seu favor as resoluções comentadas em vídeo, porque elas ajudam você a ver a resolução daquelas questões, a entender os bastidores daquelas questões, a entender qual o passo a passo. Então, não é simplesmente ver um gabarito, sabe? É você realmente saber como que é resolvida aquela questão, quais são os truques, quais são os macetes. E por isso, caso você tenha interesse, existe o Workout ETEC, que é o maior banco de resoluções comentadas para o vestibulinho ETEC em vídeo. Então, lá tem resoluções de questões de física, de matemática, de química, de português, de biologia, de todas as matérias que o vestibulinho cobra para você, de vários anos diferentes, todas elas resolvidas passo a passo. Então, não é simplesmente uma resposta rápida para você, é um passo a passo para que você aprenda. Então, você estudou, por exemplo, o
conteúdo, mas ficou com um pouco de dificuldade de entender como é que você aplica aquilo na prática, como é que você resolve aquela questão, o Workout ETEC te ajuda, tá? É uma assinatura que você pode assinar por quantos meses você quiser, tá bom? Então, quer assinar por um mês só? Você pode assinar por um mês só. Quer assinar por 2 meses? Pode assinar por 2 meses, tá? Você vai definindo isso. Assim como o Netflix, por exemplo, né? Que se você quiser assinar por 3 meses, você assina, depois você para a sua assinatura e pronto, não tem problema, tá? Então, você pode assinar e aí você tem, durante o tempo que você quiser, essas resoluções de questões. E o mais interessante é que esse banco de resoluções sempre vai aumentando com resoluções do vestibulinho ETEC, tanto de matérias de exatas que usam regra de 3, quanto as que não usam regra de 3, e que você vai ter sim que saber as matérias para que você consiga passar na prova, porque infelizmente a ideia da prova não é ser legal, não é ser boazinha, é selecionar quem está pronto para entrar na ETEC. E para estar pronto para entrar na ETEC, infelizmente, não pode ser só com regra de 3, tá bom? Então, espero ter ajudado, ter resolvido aí esse questionamento, ter te incentivado a estudar essas matérias que você precisa. Caso você queira assinar o workout, tem o link na descrição desse vídeo. E a gente se vê, então, no nosso próximo conteúdo por aqui. Super abraço e tchau!